Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 1º de dezembro de 2023. São 12 horas. E uma pesquisa feita pelo jornal o Globo, um levantamento muito bem feito, que vale a pena estudar aqui, permite entender o que é que vai acontecer na sabatina de Flávio Dino no Senado Federal no próximo dia 13. O levantamento mostra que Dino tem mais da metade dos votos de que precisa para ir ao STF e sua rejeição deve superar a de Zanin, mas ele passa. 21 senadores já se posicionaram contra o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo e 24 se posicionaram a favor. Em um esforço para vencer as resistências no Senado, o Dino já tem mais da metade do apoio para ir ao STF. Levantamento do jornal Globo com os 81 senadores mostra que 24 deles disseram ser a favor da nomeação. O Flávio Dino precisa de 41. Então, na verdade, faltam 17. Por outro lado, 21 se posicionaram contra o escolhido de Lula, número maior do que os 18 que se opuseram à indicação do Cristiano Zanin em junho. O que é que significa 24 terem se posicionado a favor e 21 contra? Quem se posicionou a favor já decidiu e quem se posicionou contra já decidiu. Quem não se posicionou vai ver para que lado sopra o vento. E é essa a grande questão no que diz respeito ao Supremo. Na verdade, as indicações para o Supremo desde 1894 não têm nenhum tipo de problema para serem aprovadas, as indicações de presidentes ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, na verdade, a indicação do presidente, ela se autorrealiza. O que acontece? Se você se posicionar contra um ministro do Supremo que está para assumir, você está arrumando um inimigo para o resto da vida e um inimigo poderoso, porque tudo termina no Supremo. Não é? Todas as ações relevantes contra políticos importantes como são os senadores, a favor, contra, do interesse desses senadores, vai terminar no Supremo. Então você vai arrumar um inimigo para o resto da vida ou alguém que vai ter uma simpatia por você. Não é como deveria ser, não é, mas essa é a vida é assim, bem-vindo à vida. Seja como for, esse levantamento, ele mostra que você tem 45 dos 81 senadores já decididos. Então faltam 36 senadores. 36 senadores que não têm uma opinião ainda consolidada, porque eles não sabem para que lado vai o vento. Se o Dino precisasse de 20, precisasse de 25, seria mais difícil, mas não impossível. Mas 17 é muito fácil e você vai entender por quê. Vamos lá. Começamos a aposta para conquistar os 41 votos necessários para aprovação. Está nos senadores dos partidos da base aliada. É bom entender isso. Dos 36 parlamentares que disseram ainda não ter decidido ou não quiseram revelar como votarão, 28 são de partidos com representantes na esplanada dos ministérios, ou seja, fortemente influenciáveis pelo governo. Então vamos lá. Que disseram sim, são 24, que disseram não, são 21. A gente já sabe até quem são. 19 dizem que não sabe e 17 não responderam. Mas, na verdade, tanto os que não sabem quanto
os que não responderam, na verdade, eles sabem muito bem o que eles vão fazer. Ninguém chega a senador da República sendo bobinho, não sabendo o que vai fazer diante de uma escolha tão importante. Uns dizem que não sabem porque não querem dizer agora o que vão fazer, porque eles não sabem o que vão fazer, porque não sabem para que lado o vento vai soprar. E os que não responderam, a mesma coisa, eles não querem se comprometer porque eles não sabem para que lado o vento vai soprar. E eles vão para o lado que o vento soprar. E aqui, é esse número aqui que importa. 28 são de partidos com representantes na esplanada dos ministérios, ou seja, são de partidos da base do governo e são fortemente influenciáveis. E mesmo os outros 8 que não são da base do governo também são influenciáveis, se não já tinham se posicionado desse lado aqui, do lado do não. Então eles podem sim vir a votar a favor do Dino. O que é que acontece então? Você tem o PSD, partido do Kassab. Você vê que não tem ninguém no PSD que disse que não vai votar no Dino. 6 disseram que vão votar, 5 disseram que não sabem e 5 não responderam porque não sabem se pode haver um movimento de última hora contra o Dino e aí eles não vão querer ficar em minoria. No PL, evidentemente, o que espanta no PL é você ter 3 senadores que não responderam em quem vão votar, não é? Porque é o partido do Bolsonaro. Então veja que a situação da oposição, dos bolsonaristas que querem tirar o Dino a qualquer preço, porque, conforme disse o Flávio Bolsonaro, ele já avisou, eles já avisaram, o Flávio Bolsonaro já avisou que o Dino vai para o STF com a missão de condenar o Bolsonaro e tal. Então a parte bolsonarista do PL, porque tem uma parte que não é tão bolsonarista assim, vai votar, vai fazer de tudo para tirar o Flávio Dino, porque acha que o Flávio Dino vai chegar lá para reforçar a condenação do Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro vai ser julgado no Supremo no primeiro semestre do ano que vem, e quando isso acontecer, a possibilidade dele ser condenado, para eles é grande. Para mim, que falo a você, é total a possibilidade dele ser condenado. No MDB, sempre em cima do muro, também ninguém diz que fica com contra o Flávio Dino. 6, como no PSD, já até declararam apoio. Ninguém no MDB diz que não vai apoiar. 4 que não sabem e 1 que não respondeu estão na mesma dos que não querem se comprometer agora, que estão no PSD. E esses 3 do PL, é muito impressionante. Do PT, evidentemente, os 8 senadores apoiam o Dino. No Podemos, a situação é bem ruim para o bolsonarismo, porque só 2 do Podemos, que é um partido de oposição, se comprometeram a não votar no Dino. Você tem 5, a grande maioria do partido pode ter alguém aí nesse meio que vota a favor do Dino. No União Brasil, aí é o contrário, né? Você ter 2 no União Brasil, que tem ministérios, tem tudo, contra o Dino, claramente contra o Dino, é um absurdo, mas dentre esses 5 é muito difícil que tenha mais gente que vai votar contra o Dino. No PP, que é o partido do Ciro Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que é super antipetista, você ter 4 que não acompanham o voto contra o Dino, já é significativo de que o Dino pode ter votos até no PP. No PSB, evidentemente, esses 2 aqui dificilmente vão votar contra o Dino. Eles estão querendo fazer gracinha para valorizar os seus votos, para chantagear o governo. No Republicanos, você tem 3, né, um partido
da Igreja Universal, é o partido dos evangélicos, e tem um aí que está querendo mudar de lado. Então a situação do Dino é bem melhor do que parece, né? E você tem no Republicanos, então, só 3 dos 4 senadores que ficam contra o Dino. Então ter um que não se comprometeu é muito significativo. No PDT, você ter um senador que vota no Dino e 2 que não responderam, é a mesma coisa. Estão querendo extorquir o PT, né, o Lula, por algum benefício, algum ministério, alguma coisa. No PSDB, evidentemente, um partido que está achando que a sua salvação, o PSDB está achando que a sua salvação é ir para a oposição. O Novo, evidentemente, é o partido piada, né? O Partido Novo é o partido piada pronta. Só tem um senador e esse senador, evidentemente, é contra. Eles dão as declarações mais malucas contra o governo. E na rede, evidentemente, só tem um senador e ele, evidentemente, fica com o Lula. Então aqui você tem o ranking dos votos dos ministros do Supremo que estão lá hoje. O Gilmar Mendes teve 57 votos, não foi tão fácil aprová-lo. Você vê que lá em 2002, 15 senadores votaram contra, ele teve 57 votos, porque ele era o advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso, houve muita resistência a ele. A Carmen Lúcia também sofreu bastante resistência, mas só teve um voto contra. O Toffoli, impressionantemente, ele teve pouco, ele era o AGU, advogado-geral da União do Lula, e realmente teve até uma resistência que não foi tão grande assim, né? E teve 58 votos. A Dilma, o Fux, teve uma aprovação total, porque o Fux é o mais antipetista de todos os ministros do STF. Teve 68 votos a favor, né? Isso no governo Dilma, e só 2 contra, porque teve a aprovação dos petistas, da base do governo Dilma e também da oposição. O Barroso teve uma aprovação média aí, não é? Não foi muito difícil ele passar, mas também não foi tão fácil. O Fachin teve uma grande resistência, porque ele era visto pela oposição como muito de esquerda, e depois ele se mostrou não só traidor, não, porque ele não chega ao STF, nenhum ministro chegou ao STF com a missão de defender o governo, mas ele fez parte da tropa de choque. Ele, o Fux e o Barroso fizeram parte da tropa de choque da Lava Jato no Supremo e depois se arrependeram. O Moraes também chegou ao Supremo com uma grande resistência, porque ele era ligado ao governo Alckmin, não é? Ele era o secretário de segurança do Alckmin, então foi muito difícil de aprovar. Ele passou com uma margem até menor que a dos outros. O Cássio Nunes até passou com uma certa facilidade, e a maior dificuldade foi do Mendonça, né? Ele teve 32 votos contra e passou por pouco. E o Mendonça, que não tem nem estofo jurídico, né? Tem menos que o Cássio Nunes, e foi aprovado. Cristiano Zanin passou até com uma certa facilidade. Então, o caso é que o Flávio Dino, eu acho praticamente impossível ele não conseguir chegar. Então aqui os nomes, não é? Por exemplo, esse Otto Alencar, por exemplo, já se posicionou, sim. Rodrigo Pacheco, claro que ele vai aprovar, não é? Elisiane Gama já respondeu que sim. Rodrigo Pacheco, claro que ele vai aprovar. Renan Calheiros já se posicionou. Eduardo Gomes, claro que não. Jader Barbalho já se posicionou. Alessandro Vieira não vai votar no Dino. Fabiano Contarato, todos esses. Rodrigo Cunha, Marcos Duval, claro que não. Soraya Tronic,
Soraya Tronic com certeza dá para fazer com que ela vote no Dino, sem a menor dúvida. Oriovisto Guimarães eu acho que também dá. Alcolumbre com certeza vota no Dino. Professora Dorinha Seabra, não conheço. Ciro Nogueira, diz que o Ciro Nogueira está cogitando votar no Dino. Cid Gomes com certeza vota no Dino, está querendo inclusive entrar no PT. Leila Barros com certeza vota no Dino. E é isso. Então eu acho, pessoal, que tá bem tranquilo para o Dino. Ele passa sim para o STF e muito provavelmente com a faixa de 50 votos. Eu acho um número bastante razoável. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.